Meu nome é Leonardo e esse é o canal Me Obrigaram a Fazer Review. Reviews de filmes malditos, reviews de filmes desgraçados e de vez em nunca filme bom também. Me obrigaram a fazer review. E dessa vez o Lord Imperius ele pediu Dias de um Futuro Esquecido, uma HQ clássica ali dos anos 80, 86? Deve ser por aí. Que assim, teve uma adaptação na animação dos X-Men, não dos X-Manos, dos X-Men, só que aí mudaram, né? Colocaram o Bispo, né? Voltando. Aí misturaram também o Cable com o Tecnovírus do Apocalipse, enfim. E fizeram aquele filme horrendo. Porque, assim, eu entendo a decisão de usarem o Wolverine ao invés da Kitty Pryde, ao invés da Lince Negra. Eu entendo. Não concordo, mas entendo. Mas assim, a Lince Negra também teria que sofrer um recast pra funcionar, porque não dá, né? Não dá. Então, é uma daquelas histórias que teve um impacto na indústria dos quadrinhos, mas se você para e vê, é arroz com feijão, bicho. Arrozinho com feijão, mas é aquele feijãozinho gordo, sabe? Aquele feijãozinho, põe ali um baconzinho, se tiver uma costelinha, põe a costelinha, né? Tem um paio sobrando ali, joga um paiozinho, sabe? Aquele arrozinho, aquele feijãozinho gordo, aquele arrozinho bem temperado, né? Cebola, alho, não precisa de mais nada. Um arroz e um feijão desse não precisa de mais nada. E é mais ou menos isso, essa HQ. É o arroz com feijão bem feito. E é um negócio estranho a gente falar. Uma HQ que na verdade ela foi lançada no formatinho ali, 2 volumes só, tem 40 e poucas páginas. Aí depois fizeram um compilado, incluíram outras HQs ali dos X-Men. Eu acho que não sei se é a anual ou a Giant Size, enfim, para dar umas 100 e poucas páginas. Mas o que importa na história mesmo tá naquelas 40 e poucas páginas, e eles refizeram, ou melhor, eles fizeram uma releitura com outro autor em 2018, sei lá, que essa você acha com uma facilidade, meu amigo. Ninguém quer aquela bomba. Você acha nova a HQ. Fácil, fácil, fácil. Que é uma bomba, ninguém quer. Que foi expandida ainda mais a história. Teve um prólogo e tudo mais contando. E é uma história curta, simples e direta. O mundo é dominado pelos sentinelas. No futuro eles acreditam que foi a morte do senador Kelly que desencadeou toda essa miséria, essa desgraça, né? E então uma pequena resistência que ainda sobrevive, que é composta por uma telepata Ellen, um Wolverine veiaco, que é dado como morto, mas ainda está vivo, o Colossus, a Kitty Pryde, né, a Lince Negra, a Aurora, tô esquecendo de alguém, o Magneto aparece, mas ele não ajuda, ele faz parte da resistência também, mas ele tá numa cadeira de rodas. E... nossa, eu tô com a impressão que eu esqueci de alguém. Bom, enfim, com exceção do Wolverine, todos os outros estão num campo de concentração de mutantes. São um dos poucos é um dos poucos campos e um dos poucos mutantes que sobraram. E eles têm tipo é tipo um semi-aberto, eles podem sair e tal, pá. Só que eles usam colar pra inibir os poderes e tudo mais. Então o Wolverine é o único que tá do lado de fora e ele vai passando através da Kitty Pryde peças, pouco a pouco, para construírem um aparelho que vai cortar esses inibidores de poder. E a ideia deles é usar essa telepata e lançar a mente da Lince Negra no corpo dela no passado, nos anos 80. Isso é em 2018, mais ou menos, sei lá. E por que a Lince Negra foi a escolhida? Porque ela era uma nova,
mutante ali na escola do Xavier, então ela não tinha recebido treinamento de ataque psíquico. Todos os outros receberam esse treinamento do Xavier. Então ela era a única escolha. E aí nisso ele inibe o poder, esse negócio para desinibir o poder deles. Eles vão acionar à meia-noite, enquanto isso o próprio Wolverine vai atacar esse campo de concentração para eles fugirem. Ok, o Magneto fica, porque cadeira de roda, né? E, ok, essa história poderia ter na mão do Claremont e nos desenhos do Byrne maiores explicações? Claro que sim, claro que sim. Poderia, por exemplo, me dizer onde o Wolverine está arrumando aquelas peças, porque o Wolverine não é conhecido pela inteligência dele, né? Então tá aí uma resposta que eu gostaria. Mas deles, não de outras pessoas. Eles que criaram a história, né? O Claremont e o Byrne. Então, enfim, eles vão atacar o prédio Baxter, né? A ex-sede do Quarteto Fantástico, que é hoje a sede do Sentinelas. O pessoal do futuro. Enquanto isso, a Kitty Pryde tá no corpo dela, no passado, tentando impedir a morte do Senador Kelly pela Irmandade dos Mutantes, né, com a Mística, inclusive, liderando a Irmandade. Enfim, eles conseguem impedir, todos os X-Men do futuro morrem, tanto que a Kitty volta pro presente só para ser logo em seguida assassinada, né, porque ela volta porque matam a Ellen, a telepata. Então ela volta pro tempo dela. E até aí as pessoas acreditam, ok, impedimos o assassinato, então o futuro vai mudar. Enfim, então uma história bem... Todo mundo conhece essa história, né? Todo mundo que gosta de quadrinho conhece essa história. Todo mundo. Não é novidade para ninguém. Mas veja bem, como os quadrinhos antigamente... Claro que essa saga, essa história poderia ser um pouco mais complexa, um pouco maior. Mas se você compara com o atual, em que você tem sagas que duram 1 ano e não falam nada sobre nada, e ninguém se lembra porque cancelam aquele quadrinho para fazer um reboot no ano seguinte, ou cancelam e aquele personagem some, ou eles fazem esses eventos multi-quadrinhos, né, para vender o maior número de revistas por mês, e também ninguém se lembra depois. Enquanto isso, eles conseguiram, em 2 volumes, 48 páginas, escrever uma história que perdurou e perdura, né, até hoje. 40 anos depois, essa história ainda é conhecida e é exemplo. E detalhe, a história não é uma coisa assim... É arroz com feijão, bicho. Arrozinho com feijão. Porque isso aí é do começo dos anos 80, né? As grandes sagas mesmo começam ali no final dos anos 80 e passam ali nos anos 90, que são aquelas sagas imensas, tipo O Dia Mais Escuro, A Morte e o Retorno do Super-Homem, A Queda do Morcego. Eu tô falando só da DC, né? Da Marvel também, apesar que a Marvel teve antes, teve Guerras Secretas, enfim, mas depois vai se tornar muito comum. As histórias, elas não terminam em poucas páginas. As histórias precisam ser esticadas aí por meses para vender revista. Mas, mano, como tava falando ontem do review que eu fiz da questão da involução, como a indústria criativa de forma geral, quadrinho, livro, cinema, teatro, tudo, evoluiu, e pessoas sem capacidade ditam as regras. O entretenimento cada vez mais burro. E assim, de novo, Dias de um Futuro Esquecido é arroz com feijão. Não conseguem fazer direito nem um arroz com feijão. Nem um arroz com feijão eles conseguem fazer direito. Então, assim, quem nunca leu, porra, leia. Inclusive, se você quer gastar um dinheirinho numa HQ, tem uma coleção que se chama
Os Fabulosos X-Men, edição definitiva. E eles vêm em ordem cronológica, né? Eles vêm em ordem cronológica. Eu não indico... Ele tá no volume 9 agora. Eu não indico comprar nada antes do volume 4. Volume 1, 2, 3, perda de tempo. Você vai ter aqueles os X-Men mocorongos, tal, pá. O negócio começa a ficar bom a partir do volume 4, que é quando o Chris Claremont entra. E se você tá afim de gastar um dinheirinho e ter uma HQ foda em casa, tem os Fabulosos X-Men edição definitiva. O volume 7 tem só a saga da Fênix Negra e também tem o Dias de um Futuro Esquecido. E um monte de história nervosa. Né? Uma edição que tem 440 páginas. Você vai achar ela aí por 150. Isso que é doído, né? Caro pra caramba. Mas eu indico bastante esse... É que precisa ter grana. Quadrinho não é que... É muito caro colecionar quadrinho no Brasil. Não porque é caro, não, é caro porque o nosso poder de compra é ridículo. Porque se você parar pra pensar, essa HQ custa $30. Se você for nos Estados Unidos, essa mesma HQ vai custar mais ou menos isso, uns $30. Mas $30 lá é dinheiro de pinga, cara. E aqui, meu, R$150 é 10% do salário mínimo. Entendeu a diferença? Né? Com $30, 3 horas de trabalho, o cara compra essa HQ, ganhando salário mínimo. 4 horas de trampo no McDonald's. O cara tem dinheiro pra comprar essa HQ. Então aqui o caboclo tem que trabalhar 7, quase 8 dias. E se você contar folga e tal, isso eu tô contando só dias trabalhados, meu. Se você contar, são 10 dias de trabalho pro cara poder comprar isso. Enquanto em países civilizados o cara trabalha por 4 horas, ele consegue comprar a mesma coisa. Mas eu indico bastante essa HQ em particular, porque tem duas sagas. Tem a saga, né, que é Duca, e tem essa pequena história do Dias de um Futuro Esquecido, que é arroz com feijão, muito boa qualidade, recomendadíssimo. Eu não li essa HQ há muitos anos, mas assim, você... Sabe onde eu li essa HQ? Na Gibiteca de Santos. A última vez que eu li essa HQ. Na Gibiteca de Santos. Ficava ali no canal 3. Ficava ali na Vila da Praia, essa Gibiteca. Então é isso aí. Você quer que eu faça um review? Manda um e-mail com o título. 30 conto, tá ligado, irmão? E é isso aí, até a próxima.